Muito se fala sobre empatia. E o que realmente é empatia? A questão é que é muito lindinho, muito bonitinho postar sobre empatia no Instagram, nas redes sociais, cobrar empatia dos outros em casa. Olha, você não está tendo empatia comigo, que falta de empatia no trabalho. Mas a questão é você tem empatia? Você realmente se preocupa em como a sua mensagem está chegando ao receptor, seja ele quem for? É importante parar para pensar na nossa responsabilidade como emissores. E isso eu não estou falando de João, de Maria, de você e de mim. Eu estou falando de todos. Estou falando de quem emite qualquer linguagem, até um oi que seja, Libras. Eu estou falando de você que coloca uma informação à disposição do mundo. Como é que você faz isso? E como é que você quer que essa mensagem chegue até o receptor? Para isso eu preciso de empatia. Não é necessariamente eu me colocar no lugar do outro, porque não tem como, tá bom? O que eu tenho que fazer? É compreender o espaço do outro, o mecanismo de funcionamento do outro, a história do outro. E saber que todos nós somos vítimas, todos nós temos histórias, todos nós tivemos problemas na infância, uns mais, outros menos. Cada um tem a sua dor, cada um tem a sua criação, o seu jeito de ser e precisa ser respeitado. Eu não preciso mudar por causa dos outros. Mas se eu quero que a minha comunicação tenha um efeito no outro, eu preciso estudar sobre isso. Eu preciso saber como é que funciona dentro do outro esse mecanismo de comunicação. Mas que absurdo agora! Eu tenho 50 anos, eu tenho que aprender a me comunicar. Eu criei todos os meus filhos. Ah, mas eu sei me comunicar muito bem, porque eu falo muito bem, porque eu sou ótima em português. Isso não tem nada a ver. A empatia, ela faz com que você tenha uma comunicação específica para cada grupo de pessoas. É como se eu quisesse falar a crianças e começasse: prestem atenção, crianças. Anticonstitucionalmente falando, eu gostaria que vocês não fizessem isso. Elas não vão entender nada. Se eu chego e falo: cadê as crianças mais lindas da tia? Olha, hoje tem pirulito, mas só no intervalo, depois que a gente fizer as tarefinhas. Qual vai ser o resultado da minha comunicação? As crianças, elas vão ouvir uma voz mais doce, amável, elas vão se sentir confortáveis e seguras? Ou se chegar a general e falar: todas as crianças de pé agora? A criança vai chorar de medo. Então, quando a gente compreende que precisa ter uma comunicação específica para cada grupo, a gente tem empatia. Quando você vai fazer uma palestra, gravar um vídeo, você vai fazer qualquer coisa que você vai oferecer ao outro, você precisa ter empatia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Gravar um vídeo, fazer uma palestra, falar a alguém, não é só sobre si, é sobre o outro. Qual é o problema? É quando a gente trata sobre: eu não vou gravar vídeos porque eu não gosto. Eu não vou fazer uma palestra porque eu não gosto, eu tenho medo, porque eu acho que eu sou ruim. A questão é que nós temos coisas específicas para comunicar ao outro. Por causa da nossa coragem e falta de empatia, a gente perde grandes oportunidades. E eu estou falando para quem faz mais do que deveria e para quem faz menos. Porque a gente tem um limite, tem uma linha tênue, que é entender qual é o seu propósito na Terra, entender por que você deve falar algo, por que você deve falar a essa pessoa. Às vezes a gente é entrão demais, ou a gente às vezes é calado demais, e não tem erro e acerto, ninguém é certo nem errado, tá? Somos pessoas diferentes, temos características diferentes. A questão é o porquê das coisas, né? O que é que te move para falar? Então, por que você quer ter um resultado melhor na comunicação? Isso move você. E por que é importante você ter empatia? Porque é assim que você vai acessar os corações. Comunicação, gente, é acesso, é rapport, é troca. Isso só acontece quando eu me conecto com o outro. Para que eu me conecte com alguém, eu preciso entender o mundo de alguém. Isso exige uma entrega. Isso exige uma percepção minuciosa, né? Se você não tem nenhum transtorno, né, de personalidade, né? Você não é um psicopata, um sociopata, você vai ter dificuldade, sim. É só essas pessoas que têm facilidade, elas fazem isso de forma bem mascarada. Eu estou falando de você que sente, né, que tem sentimentos e se preocupa muito em como você vai estar diante do outro. E agora eu estou te convidando a se preocupar mais ainda em como a sua comunicação vai chegar para o outro. Por quê? Isso é um fator decisivo.
A comunicação efetiva, a comunicação assertiva, ela acontece quando o outro é colocado em pauta. Não é que o outro é mais importante do que eu, mas é porque eu estou falando sobre comunicação, tá bom? Eu não estou aqui falando sobre vida. Se eu falar de vida, a minha vida é mais importante porque eu preciso estar bem para que os outros à minha volta estejam bem. Eu preciso me amar primeiro, porque o primeiro mandamento, não, o segundo, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro preciso me amar para amar o próximo. Eu estou falando sobre comunicação. E comunicação, ela só acontece, gente, quando existe um emissor e um receptor. Senão, não é comunicação. Você tem lá seus dados, suas informações e você caminha pelo mundo perambulando. Eu estou falando de troca. Eu ofereço e recebo, ou não. Se tem ruído, né, entre o emissor e o receptor, não há comunicação. E a comunicação boa é aquela que é compreendida. Então, eu posso não falar muito, mas falar o ideal, necessário, o objetivo, que é claro. Por exemplo, não necessariamente eu falei, mas a minha linguagem não verbal disse o quê? Claro, objetivo e você compreendeu. Linguagem universal. Nossa meta é ser compreendido. E isso só é possível com empatia. Agora, você gostou dessas aulas? Você achou interessante esse conteúdo? Você acredita que precisa disso para ter resultados melhores no seu trabalho, na sua carreira profissional? Então eu quero te dizer uma coisa, eu preparei um curso exclusivo com dicas de como melhorar a sua comunicação em qualquer ambiente. Além de dicas e ensinamentos práticos e exercícios de dicção, de movimentação diante das câmeras, comunicação não verbal e também linguagem. Quer saber mais? Acesse agora esse link que eu estou deixando aqui. Aproveite essa oportunidade e mude a sua história através da comunicação.